Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Na aula anterior, nós iniciamos o desenvolvimento de um aplicativo que gera a tabuada para o usuário. Nós concluímos o desenvolvimento do designer do aplicativo e hoje nós vamos concluir o desenvolvimento da lógica dele. Para começar, a gente precisa então acessar aqui a área de blocos para poder então desenvolver a lógica. Relembrando, o aplicativo é esse daqui. Quando o usuário, por exemplo, digitar o número 6 aqui e clicar em ver tabuada, o aplicativo precisa gerar a tabuada do 1 ao 10 do número 6. Para que a gente consiga fazer isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma variável. Para isso a gente vem aqui em variáveis, inicializar global nome. O nome da variável vai ser número tabuada. Nessa variável, nós vamos guardar o número que o usuário informar nesse campo de texto. Como a gente ainda não sabe qual número ele vai informar, eu vou vir aqui em matemática e inicializar minha variável com o número 0. Toda a lógica do nosso aplicativo ela vai acontecer quando o usuário clicar no botão ver tabuada. Então, eu preciso vir aqui nos blocos e clicar no botão ver tabuada e usar o bloco referente ao clique dele, que é esse daqui. Quando ele clicar nesse botão, eu preciso pegar o número que foi digitado aqui e guardar dentro da variável número tabuada. Para isso, eu venho aqui na variável número tabuada e pego o bloco ajustar. Ela vai receber o texto que tiver digitado dentro dessa caixa de texto. A caixa de texto número tabuada. Para pegar o texto, a gente usa esse bloco aqui, caixa de texto número tabuada, ponto texto. O próximo passo é fazer com que o aplicativo exiba aqui nessa caixa de texto 10 vezes o número 6, porque a gente vai mostrar 6 vezes 1 igual a 6, 6 vezes 2 igual a 12 e assim por diante, até o número 10. A gente vai usar a estrutura de repetição chamada for. Para isso, eu venho aqui no grupo controle e uso esse bloco, que é o bloco referente à estrutura de repetição for. Esse bloco é bem simples. Aqui, ele diz que vai iniciar no número 1 e vai até o número 5. Mas como nós queremos repetir 10 vezes, nós vamos precisar ir até o número 10. Para cada repetição, eu preciso imprimir na caixa de texto tabuada o número 6, que é o número que está guardado dentro da variável número tabuada. Para isso, eu venho aqui na caixa de texto tabuada e vou precisar ajustar o texto dela. Para ajustar, nós usamos esse bloco aqui. Ele vai receber o número da tabuada. Então eu venho aqui em número tabuada e uso o bloco obter. Vamos ver o que acontece? Se eu clico agora em ver tabuada, ele imprimiu o número 6 apenas uma vez. No entanto, ele repetiu o comando de imprimir o número 6 10 vezes. O problema é que ele não guardou a impressão antiga, ele apenas apagou o 6 que estava antes e colocou o outro 6 no lugar. 10 vezes ele repetiu esse comando. O que eu preciso fazer é manter o 6 que foi impresso na primeira vez e o segundo deve ser impresso ao lado. Para isso, eu tenho que vir aqui no bloco de texto e selecionar o bloco juntar. Eu preciso juntar o texto que já estava dentro da caixa de texto tabuada, então eu venho aqui em caixa de texto tabuada e pego o bloco texto. Ele vai pegar o texto dela e vai juntar com o número da tabuada, que nesse exemplo que eu estou usando é o número 6. Vamos ver como ficou. Agora, quando eu clico em ver tabuada, ele imprime então 10 vezes o número 6, só que agora um ao lado do outro. No entanto, a gente quer que ele imprima um embaixo do outro. Para isso, eu vou ter que usar um comando que faz a quebra da linha. Então eu venho aqui de novo em texto
e vou usar um bloco vazio, um bloco de texto vazio. Eu preciso juntar esse bloco com os outros dois que já estão ali. Então eu clico nesse botão e adiciono mais um espaço para juntar mais um texto. E adiciono esse aqui. O comando para quebrar a linha é barra invertida e a letra N. Vamos ver como ficou. Clico aqui em ver tabuada e ele imprimiu então 10 vezes o número 6, um embaixo do outro. Mas ainda tem um problema. Sempre que eu clico em ver tabuada, ele não apaga o conteúdo anterior. A gente precisa apagar o conteúdo anterior e imprimir novamente 10 vezes o número que foi informado. Para apagar o conteúdo anterior é bem simples. Eu venho aqui na caixa de texto, a caixa de texto tabuada, e uso esse bloco aqui, o bloco que vai ajustar o texto dela. Eu vou colocar ele por primeiro. A primeira coisa que vai acontecer é que a caixa de texto tabuada vai receber um texto vazio. Então venho aqui em texto e pego o bloco referente ao texto vazio. Vamos ver como ficou. Pronto. Agora sempre que eu clico em ver tabuada, ele primeiro limpa essa caixa de texto, depois ele pega esse número e guarda dentro da variável, e depois ele faz o comando de repetição 10 vezes, imprimindo 10 vezes o número que eu informei. Se eu venho aqui e informo o número 8, ver tabuada, ele apaga o conteúdo anterior e imprime novamente 10 vezes o número que foi informado. O próximo passo é fazer aparecer aqui do lado do 8 o símbolo de multiplicação, que é o X. Então eu volto aqui para a área de blocos e ao lado do número da tabuada preciso imprimir um X. Então eu clico nesse botão e adiciono mais um espaço para juntar mais um texto. Venho aqui no grupo de texto, pego um texto vazio e no lugar de deixar vazio eu coloco um X. E agora vou ver como que ficou. Vou vir aqui, digitar o número 8. Quando eu clico em ver tabuada, então ele imprime o número 8 e ao lado o X. Ao lado do X, eu preciso imprimir na primeira linha o número 1, na segunda o número 2, na terceira o número 3 e assim por diante até chegar ao número 10. Para isso, é bem simples. A cada repetição que a estrutura for faz, ela incrementa 1 nessa variável aqui, na variável número. Essa variável número começa de 1 e vai até o 10, e vai aumentando de 1 em 1 a cada repetição. É exatamente o que a gente precisa, que na primeira repetição apareça o número 1, na segunda o número 2 e assim por diante. Então, eu só preciso adicionar mais um espaço aqui para juntar mais um texto. E o texto que eu vou juntar, na verdade, é um número que está fazendo a contagem de repetições. Eu trago o mouse aqui em cima da variável número e uso o bloco obter. Agora a gente vai ver como que ficou. Eu clico aqui em ver tabuada, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, até o 10. A gente está quase finalizando o nosso aplicativo. O próximo passo é aparecer o símbolo de igual aqui no final. Então eu venho aqui e vou juntar mais um espaço. Ao lado do número vai aparecer o sinal de igual. Venho aqui em texto, adiciono mais um espaço de texto para colocar o símbolo de igual. E vou testar mais uma vez para ver como que está ficando. Clico em ver tabuada e aparece então o sinal de igual. Agora a gente precisa então exibir o resultado de cada uma das multiplicações. Como a gente já estudou, para fazer uma multiplicação eu preciso vir em matemática e usar o operador de multiplicação. O resultado que vai ser obtido através dessa multiplicação
eu preciso que apareça do lado do sinal de igual. Então eu venho aqui no juntar e adiciono mais um espaço. E nesse espaço eu vou colocar a minha conta. Se a gente for ver aqui no celular, eu quero multiplicar o número informado, que está guardado dentro da variável número tabuada. Então eu pego aqui o valor da variável número tabuada através do bloco obter. Eu quero multiplicar pelo número que aparece aqui do lado. Como a gente viu, o número que aparece aqui ao lado é esse número aqui. Então eu só preciso obter ele e colocar aqui ao lado. E agora eu vou ver como que ficou no celular. Quando eu clico em ver tabuada, então ele já apresenta a tabuada completa do número 8, que foi o número que eu informei. Aí, por exemplo, eu vou vir aqui e colocar o número 4. Quando eu clico em ver tabuada, ele limpa o número 8 e apresenta do número 4. Então a gente concluiu o desenvolvimento do nosso aplicativo que gera a tabuada. Espero que você tenha gostado e tenha aprendido um pouco mais sobre a estrutura de repetição. Nesse caso, a gente usou a estrutura de repetição for porque ela era mais indicada, pois a gente sabia que precisaria fazer 10 vezes a repetição. Então, como a gente sabia exatamente a quantidade, a gente optou por usar a estrutura for. Relembrando, se você ficar com qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem para nós que nós vamos responder o mais rápido possível. Na aula de hoje, nós vimos na prática como usar uma estrutura de repetição no App Inventor. Para isso, nós criamos um aplicativo utilizando a estrutura de repetição chamada for, que calcula a tabuada do número informado pelo usuário. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre os procedimentos. Utilizando os procedimentos, nós podemos deixar nosso código mais organizado, além de poder reutilizá-los em vários lugares. Então, até a próxima aula!